Vamos começar com uma palavra de oração? Vou pedir ao pastor Jamil para fazer uma oração para nós iniciarmos. Nós fizemos nosso Pai, agradecemos ao Pai a graça de podermos estar reunidos no Teu nome para poder cantar louvor ao Senhor, meditarmos na Tua palavra. E também temos comunhão uns com os outros, comunhão que vem primeiro porque temos com o Senhor. Então nós agradecemos ao Pai. E agora que possa abençoar cada parte desse culto. Que o Senhor esteja centro de tudo que Deus está fazendo aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmo 139, versículos de 1 a 12. Salmo 139, versículos de 1 a 12. Ele vai falar justamente sobre o tema que o pastor está falando durante a escola dominical, que é sobre os atributos de Deus. E nós vamos lê-lo então. Nós vamos fazer uma leitura sucessiva, tá? Eu vou ler um, o irmão que sentiu no coração lê o outro e a gente vai até o versículo 12, tá bom? Salmo 139, versículos de 1 a 12. Diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes onde eu assentar e onde eu levantar, e de longe estendes o meu pensamento. Entende o meu pensamento. Sem criar nenhuma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu porém estás comigo. Cama para o teu inferno, e detém os confins dos mares. É-me tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Eu digo, as trevas são efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém, amados? Eu lembro quando eu estava no seminário, nós tivemos uma apresentação que nós tínhamos que fazer numa determinada aula sobre apresentação pública e nós tínhamos que declamar um capítulo e um versículo e eu escolhi exatamente esse texto de Salmo 139, porque ele fala sobre a grandeza de Deus e como Deus está sobre tudo, sabendo de tudo e tendo todo o poder. Amém? Então, sabendo disso, amados, vamos cantar ao Senhor o hino de número 4 do cantor cristão Ao Deus Santo. Aqueles que puderem ficar em pé. Amém? Esse hino é pequenininho, né? Mas ele fala sobre como Deus é santo e como toda a terra deve adorar o seu santo nome. Vamos cantar também o hino de número 6 do cantor cristão, Glória ao Senhor.
Amém. Poder sentar. Nós temos alguns avisos, todos sejam bem-vindos. Não vamos nos esquecer do nosso culto essa noite, começa às 19h30, o culto de adoração ao Senhor. Então vamos nos preparar durante todo o dia para a glória de Deus, tá bom? Na quarta-feira não vamos esquecer também do nosso culto de oração às 19h30. E no sábado a programação especial que nós vamos ter com os jovens do Confra Jovens às 19h. Hoje à noite, no nosso culto de adoração ao Senhor, nós vamos fazer um culto de ação de graças pela vida da Estezinha, né? Então começa ali às 19h30, que é onde Deus vai ser magnificado, e também nós vamos agradecer pelas misericórdias de Deus pela vida da nossa irmãzinha Esther. Também, irmãos, no dia 22, que é no próximo sábado às 19h, como eu já falei, nós vamos ter o Confra Jovens. Então, a relevância da fé na identidade e no propósito dos jovens será o tema desse Confra que será aqui na igreja. O tema geral do ano para os jovens é Cosmovisão Bíblica para Jovens. Então, vamos orar. Nós temos trabalhado com esses jovens de forma que eles entendam a sua identidade, quem eles são em Cristo, porque o mundo hoje está assim, derramando muita coisa sobre a vida dos jovens e afastando-os cada vez mais de Deus. Então, nós precisamos resgatar essa identidade, tá bom? Então, vamos estar orando por essa programação. O primeiro lote do Encontro Regional de Mulheres já finalizou. A última data foi ontem. Então, agora já passa para o segundo lote, né? Então, agora é R$90, não é isso? Acho que é R$90, né? Então, assim, a diferença foi apenas de R$10, mas então as irmãs que ainda não fizeram a sua inscrição, fala com a irmã Tutu, com a irmã Antonieta, né, para fazer a inscrição, tá bom? Vai ser no dia 1º de maio, ainda tem um tempo, mas não deixa para a última hora, tá bom? Só relembrando, o acampamento, né, a última data de pagamento foi ontem também. Eu conversei com o pastor Edson. Então, os irmãos que ainda não acertaram, fala comigo logo depois da escola dominical, para a gente já acertar com o pastor, tá bom? Porque a gente precisa acertar e deixar tudo certinho lá. Vai ser no dia 1º ao dia 4 de março, tá ok? Temos aqui a nossa programação, irmãos. Não sei se o pastor depois vai colocar no grupo da igreja, né, pastor? A programação dos encontros de casais e o encontro de homens e mulheres, tá? Então, esse mesmo slide vai para o grupo da igreja, para nós não perdermos as datas, tá bom? Então, nós temos ali os encontros de casais, que vai ser, por exemplo, dia 15 de março, 21 de junho, 16 de agosto e 18 de outubro. E o encontro de homens e mulheres, 17 de maio, 19 de julho, 20 de setembro e 29 de novembro. Essas datas estão certas, pastor? Porque eu acho que... Não, porque eu acho que algumas dessas datas vão dar com outras programações do Confra. Não? Vai não? Não, tá bom. É no 5º. Não, então tá bom. Certinho. Então, vamos analisar as datas para a gente poder participar, tá bom? Principalmente, ontem eu falei com jovens e adolescentes que encontro de homens e encontro de mulheres não é encontro de senhores e senhoras. É encontro o quê? De homens e mulheres. Então, eu perguntei se eles eram homens. Todos disseram que eram. E as meninas eu perguntei se eram mulheres. Todas disseram que eram. Então, é para participar. Né? Então, uma coisa que nós frisamos ontem é que os mais jovens aprendem com os mais velhos. Então, como é que funciona isso? É um ciclo que Deus deixou para um ensinar o outro, a antiga geração ensinar a nova geração e assim por diante. Então, nós como homens e as mulheres como mulheres ensinar então a nova geração a viver a vida cristã. Então, vamos incentivar, tá bom? A todos a participarem. Os pais de oração, por favor, incentivem os filhos de oração a participarem de todas as programações. Vamos falar então, irmãos, o nosso versículo do mês? Como já está decorado, não precisamos, né? Então vamos falar todos juntos? Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Romanos 8:33. Então esse versículo está mais que decorado, né? Todo mundo já falando aí de cor salteado. Alguém que não falou, gostaria de falar hoje pela manhã? Mas eu acho que todos já falaram, né? Todos que estão aqui já falaram. Certinho? Então, irmãos, vamos ficar mais uma vez em pé. Nós vamos cantar o hino Vem Visita, número 580 do Cantor Cristão. Nós temos agora o dízimos e ofertas. Novamente, quem quiser fazer através do gasofilácio tem aqui na frente. Quem quiser fazer os dízimos e ofertas lá no QR Code, está lá no quadro lá atrás. Temos utilizado o Salmo de número 37, versículo de 4 a 5, que diz: Deleita-te também no Senhor e te considerará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Enquanto nós ofertamos e dizimamos, vamos cantar o hino de número 580, aqueles que puderem ficar em pé para nós cantarmos juntos. Amém? Pedir para o irmão Eli fazer uma oração agradecendo os dízimos e ofertas. Amém. Podeis sentar, amados, eu convido o pastor que nos trará a palavra do Senhor essa manhã. Bom dia para todos. Queremos iniciar no nosso versículo de Romanos 1:21, diz o seguinte: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado também, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos para falar desse tema tão importante, que é sobre os Teus atributos, aquilo que o Senhor é. Então nós Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. E também para chegarmos a falar sobre Ti, Senhor, nós temos que estar com toda a reverência, porque Tu és muito maior que nós. Mas nós estamos, ó Pai, embasando na Tua palavra, e o que o Senhor revelou na Tua palavra, então é para o nosso conhecimento. Então nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Muito bem, irmãos. Nós tivemos o nosso primeiro estudo que falava sobre a existência de Deus. Nós já vimos que a existência de Deus, ela está a intuição de cada ser humano, ou seja, cada ser humano tem dentro do seu coração de que existe um Deus. Mas a palavra de Deus ainda diz o seguinte, que quando o ser humano ele contempla a criação, e ele pode chegar à conclusão de que existe um Deus e que esse Deus é todo poderoso. Então ele não pode entender muito, não pode saber sobre Jesus Cristo e tal, mas ele pode entender que existe um Deus, que esse Deus é todo poderoso e esse Deus é o Criador, certo? Então dá para saber a existência de Deus. Realmente a pessoa pode saber através da simples contemplação e através dessa intuição que a pessoa tem da existência de um Deus. Então, mas o ser humano, nós vimos que ao invés de adorar o Criador, ao invés de adorar esse Deus que fez os céus, esse Deus todo-poderoso, eles preferem adorar a criatura, ou seja, alguma coisa, alguma parte da criação. Então, às vezes, adoram o sol, a lua, as estrelas, um ser humano, um animal, ou coisas nesse sentido. Então, a Bíblia fala sobre isso também, nós não vamos falar sobre isso porque nós já falamos. Então, esta é algo que as Escrituras nos ensinam também. Então nós podemos ter certeza de que a existência de Deus, ela pode ser vista. Mas os homens desprezam a existência de Deus. E nós vimos também que por desprezar a existência de Deus, ou desprezar o que Deus revela sobre si, mesmo na natureza, mesmo que ele não conheça as Escrituras, estamos supondo que a pessoa não tem conhecimento nada das Escrituras, ele já nega a existência de Deus adorando o Criador e se infiltrando então numa idolatria. Agora, pior do que isso, diz as Escrituras que o ímpio, ele simplesmente não investiga e diz no seu coração que não há Deus. Então ele já simplesmente diz que não há Deus. É interessante que os nossos ateus de hoje, na verdade, não é que eles não investigaram, eles negaram mesmo a existência de Deus. Você for ver, talvez muitos desses ateus declarados, muitos deles tiveram uma passagem, talvez para uma igreja na sua infância, na sua juventude, e mesmo assim cogita no seu coração que Deus não existe. Então eu gostaria que nós abríssemos agora nossas Bíblias em Atos capítulo 14, verso 17. E Atos 14, 17 vai dizer o seguinte: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuva do céu, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então nós temos ainda, além de tudo isso, nós temos o testemunho próprio dos céus, ou seja, o que Deus está sempre fazendo com que nós tenhamos subsistência todos os dias, Ele nos alimenta todos os dias. Então, primeiramente, nós temos as chuvas, nós temos estações, né? Nós temos estações, nosso inverno, verão, outono, primavera, nós temos essas estações, todos sempre temos, né? Claro que o país tropical não é bem marcada, né? Mas nós temos. Então os céus já estão proclamando a glória de Deus. O firmamento anuncia essas obras.
certo? Tudo isso está vendo, Deus está dando o sol para nos iluminar, ela vem de um lado para outro, anunciando a existência de Deus. Mas mesmo assim, os homens negam que Deus existe. Então, por mais que Deus mostre, os homens negam a existência de Deus. Vamos ver um pouquinho para a história de Israel, a quem Deus revelou muito sobre a sua existência. Deus começou a revelar através do seu patriarca principal, que é Abraão, e Deus revelou coisas grandiosas a ele, e certamente ele passou para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó para os seus filhos, e seus filhos foram passando, e depois, ao chegar Moisés, foram escritas muitas coisas nas Escrituras. E uma das coisas que Deus fez com o povo de Israel, para eles sobreviverem no deserto, Deus colocou uma nuvem sobre eles para proteger do calor do calor, e uma coluna de fogo para proteger do frio. Uma coluna de fogo para proteger do frio à noite. E às vezes fico pensando, como é que depois eles não negaram a Deus dessa proteção, desse milagre, porque nem as suas roupas envelheceram? Mas eu fico pensando hoje, Deus também nos protege hoje. Ele tem as nuvens que nos protegem muitas vezes do sol. Ele tem a camada, as proteções das camadas que nos protegem daqueles raios que são venenosos para nós, que nós não podemos pegar do sol. Tudo isso Deus está fazendo. Esse é um benefício geral para todos, não é só para os justos, é também para os injustos. Então Ele está nos protegendo, fazendo com que aqui haja sobrevivência, com que haja pessoas que temos condições de vida. Então, quando Ele criou um planeta para que esse planeta pudesse ser habitável. Mas os homens, ao invés de olhar para Deus, que criou todas as coisas, eles preferem achar que todas as coisas vieram naturalmente, que todas as coisas surgiram naturalmente, começaram com uma explosão, e da explosão surgiu essa coisa tão perfeita e inteligente que é o nosso planeta. Gente, é muita estupidez achar que a explosão de qualquer coisa só causa destruição. Ela não causa uma organização inteligente igual nós temos. Então, a tolice do ser humano leva ele a ser simplesmente, a sua inteligência não leva ele para negar a Deus, leva ele a pronunciar coisas que simplesmente é contra a própria inteligência. É claro que eles têm lá a sua lógica de falar. Então, quando você pega para analisar as suas lógicas, você olha isso aqui a pessoa está argumentando, mas se você for a lógica de uma pessoa, ela só permanece até que tem um que contradiz a sua lógica, certo? A Bíblia fala sobre isso. Então, quando uma pessoa você vai ver lá a pessoa tem uma ideia, né? Uma ideologia. Então ela defende a sua ideologia. A pessoa que não tem conhecimento, ela fala assim, ele está certo, porque eles colocam a mesma mentira, eles colocam a mentira de uma tal forma que aquela mentira parece uma verdade, certo? Então a sua ideia parece certa, certo? Então é assim como ele faz para dizer que Deus não existe, certo? Então eles têm uma ideia, formaram uma ideia, e dessa ideia eles argumentam em cima delas, mas até que chega um que entende e que vai provar que a existência de Deus. E não se prova somente a existência de Deus pela criação, não se prova a criação somente podemos dizer assim, por argumentos religiosos, mas se prova cientificamente a existência de Deus, ou que Deus criou, ou que existe uma criação. A ciência criacionista, ela não é uma ciência que se preocupa em saber em falar que Deus criou, Deus tal criou. A ciência criacionista, ela estuda para falar que as coisas foram criadas
por alguém inteligente, certo? Por alguém que realmente tem. Então, ela não chega nesse ponto de falar Deus criou. Mas, claro que aqui se são cientistas cristãos, então eles vão realmente chegar nesse ponto e falar assim, mas esse argumento é claro que é religioso. Deus criou. Que Deus criou? Deus que criou os céus e a terra, Deus pai de Abraão, Isaac e Jacó, aí o argumento está nas Escrituras. Mas simplesmente pela ciência, sem mesmo colocar Deus, você prova que houve uma criação. E veja, se provar que houve uma criação, a pergunta mais lógica que vem depois criou, então foi criado? Então a pergunta mais lógica é quem criou? Por isso que eles negam até essa própria ciência, que mesmo que não cita Deus, porque eles sabem que a pergunta lógica que vem é se foi criado, alguém criou, certo? Essa é a pergunta que vem logo imediato. Foi criado, então alguém criou, certo? E aí a pessoa vai dizer quem criou, certo? Muito bem. Temos alguns argumentos também fora das Escrituras que o autor aqui fala sobre o argumento cosmológico que considera o fato de que toda coisa conhecida tem uma causa. Então, Deus criou, então quem criou? Deus criou, certo? Então, o seu raciocínio, que o universo também tem uma causa. Então, se ele existe, certo? Então é porque alguém o fez. Mas as pessoas às vezes falam assim, eles oram a Deus, eles chegam e falam assim, o universo, orando por universo, como se o universo existisse. Alguém já viu uma coisa desse jeito? Eu já vi. Fala assim, Deus, pessoa que às vezes fala do universo, como se fosse o Deus, certo? Então, mas não admite nesse ponto de dizer, esse universo existe, mas qual que é ele existe por quê? Ele surgiu como? Certo? Então isso é importante. Também o argumento teleológico concentra que na evidência da harmonia, da ordem, do planejamento do universo, e argumenta que esse planejamento apresenta provas de um propósito inteligente. Então esse é um argumento importante. Tudo que existe em nosso planeta, ele é inteligente. Veja, por que a água sempre corre dos rios e ela nunca se acaba? Sempre está correndo a água, ela vai para o mar e ela nunca acaba. Por quê? Quem sabe por quê? É o ciclo da água, exatamente. Todas elas correm para os mares, vai para o mar. Mas nós sempre temos água salgada. Nunca falta água salgada e toda a água salgada está indo para o mar. Certo? Então é o ciclo da água. Então essa mesma água do mar ela evapora, certo? O vento vem, sopra para todos os lugares, tal. E também a água dos rios são evaporadas, tudo. E vem, a chuva cai. Ela realmente enche de novo os lençóis. Enche de novo não, porque eles nunca chegam a esvaziar, certo? Então, esse ciclo da água mostra uma inteligência muito grande. Mas essa inteligência não está só nos ciclos da vida, né? Porque você vê assim, olha, aqueles lugares, por exemplo, que eles mataram muito um predador. Então tem uma região aí que eles mataram muito o jacaré, certo? Mas o jacaré é predador de quem? Da piranha, certo? E esses rios encheram-se de piranha. Ninguém pode atravessar, pelo menos nada, ninguém pode entrar lá, não tem jeito, certo? Então, tudo tem um propósito. Então Deus fez uma coisa de uma forma inteligente. Então até mesmo os animais predadores eles têm a sua função, aqueles animais decompositores, certo? Aqueles animais que você o ser decompositor é importante porque morre um animal lá e aí ele vai apodrecer, precisa de alguma coisa comer,
Por isso que tem os decompositores. Antes vem as aves, né, as aves de rapina, que comem lá aquela carne, mas o que sobrou, vem aqueles bichos e comem aquilo até que não fica nada lá, certo? Então Deus fez tudo de uma forma muito inteligente, tudo tem propósito na criação, certo? Então, se o homem observar todas essas coisas, nós citamos também aqui, por exemplo, um bloco de neve. Não existe um bloco de neve igual ao outro, certo? Se você for observar todas as coisas, tudo é feito de uma forma inteligente, tá bom? Então, essa é uma prova da existência de Deus. Então, o homem não precisaria nem suponhamos então, eu não vou conhecer, não vou aceitar as escrituras, eu vou ver, só observar a natureza. Se for observar a natureza sem preconceito, ele vai chegar à conclusão de que Deus existe, tá? O argumento ontológico inicia com a ideia de Deus definido como um ser maior do que o qual não se pode imaginar. Depois argumenta que a característica da existência precisa pertencer a esse ser, pois existir é maior do que não existir. Então, aqui esses são só argumentos que vai da lógica, esses aqui são os argumentos filosóficos, né? E a questão da moral, o argumento da moral. Por que hoje se tenta tanto... nós temos uma guerra para acabar com aquilo que é moral, certo? Agora eu estava falando que temos reunião de mulheres e reunião de homens, não é? Não temos reunião de não binários. A reunião de não binários tem que ser, se tivesse muito, a gente fazia uma reunião de evangelismo, certo? Para isso, porque eles precisam ser convertidos. Uma reunião de evangelização, certo? Então não temos. Por quê? Porque realmente Deus criou homem e mulher, certo? Então não podemos desprezar os demais, não podemos desprezar ninguém, não podemos discriminar ninguém, mas nós vamos ver nas Escrituras o que Deus fala, certo? O que Deus coloca como certo e errado, certo? Homem, mulher, porque passar disso não é certo, tá? Então, e o desvio não é só essa questão, também temos vários desvios sexuais. Tem pessoas, por exemplo, que são bem promíscuas na sua mente e nas suas ações. Talvez a pessoa se declara homem, se declara mulher, mas é promíscuo. Isso também é desvio sexual, certo? Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem ficar com uma mulher só, ou talvez até as mulheres também tenham nesse sentido, não conseguem, são promíscuos, certo? São pessoas que é desvio também e é pecado. Por que as pessoas hoje estão tentando acabar com essa questão moral? Vocês veem que o movimento artístico está tentando fazer assim, tudo é normal, tudo é natural. Quando põe um homem lá nu e a menina lá tocando aquele corpo, como se fosse a coisa mais natural. Então isso é arte. Então, em nome da arte, eles fazem coisas terríveis, e você está vendo isso às vezes na sua própria casa hoje, no celular. Então, o celular, gente, é uma arma perigosa de não moralidade, uma moral até, certo? Mas Deus deixou aquilo que é certo e errado para a gente saber o que é certo e o que é errado, porque Deus é um ser moral, certo? Deus é um ser, ele era muito mais do que isso, né? Deus é amor, Deus é justo, Deus ele é santo, certo? Mas nós vamos estar vendo sobre isso. Então esse argumento do senso do que o homem tem do certo e errado, então ele é importante. Então o homem tem isso, certo? Mas hoje na nossa sociedade tentam destruir essa questão do certo e do errado através da teoria do relativismo. Tudo é relativo, tudo depende da sua interpretação. Então, se eu escrevo um livro, a pessoa que vai ler meu livro, ele pode entender do jeito que ele quiser. Ora, se a pessoa pode entender o que eu escrevo do jeito que eu quiser, então não precisava de eu escrever, ué. Ele que pensa do jeito que ele quiser, certo?
Então, na verdade, irmãos, eu tenho que saber o seguinte: quando eu vou fazer uma interpretação de texto, quando fala assim, ó, dê a sua opinião, aí tudo bem, você pode dar a sua opinião sobre o assunto, mas você interpretar o texto, você vai interpretar o que o autor está dizendo. Então, por que está dizendo, de acordo com o contexto histórico, etc. e tal. Não agora não existe mais certo e errado, você tem que aceitar tudo que a criança escreveu lá, está certo, não é que está errado, está tudo certo, tudo considerado certo. Tudo bem, eu até entendo, porque eu sou, que existe um processo. Então a criança vai lá, está alfabetizando, e vai escrever, suponhamos que ela vai escrever vida, ela escreve o I e o A, certo? Então você não vai falar assim, está errado, porque ela está no processo, ela já está no movimento que ela sabe que ali tem dois só, vida, só que ela põe o I e o A. Então nesse sentido tudo bem, certo? Ela está no processo de alfabetização, mas não é que está 100% certo. Dentro daquele processo dela, eu vou considerá-la. Por isso que nas primeiras séries não se pode ter avaliação, certo? Por quê? Porque naquele primeiro processo, ela realmente precisa saber que o professor vai saber que está passando por aquele processo e naquele processo está certo, dentro da sua compreensão vai estar certo? Então não vai avaliar com nota, não, você errou, não é assim que escreve. Não. Ela está no processo, certo? Então, mas quando chega um ponto que ela já deveria saber, aí eu tenho o certo e errado, sim, certo? Tem que ter o certo, não, está certo, está errado. Você precisa aprender a escrever direito, tirando, é claro, aquelas pessoas que têm problemas que têm alguma deficiência mental, que talvez não vão conseguir, vão ficar naquele processo mais tempo, certo? Uma criancinha, às vezes, de 5, 6 anos já saiu do processo silábico, às vezes até 8 anos, mas alguns adultos às vezes têm problemas de mental, às vezes eles vão ficar talvez só nesse processo. Tudo bem, não é? Naqueles casos, os casos especiais, tá bom? Bom, então, mas o certo e o errado nós temos que ter, não podemos tirar da nossa vida, certo? E principalmente em relação à questão moral, certo? Eu negar a moralidade, eu vou abrir mão então para o pedófilo, certo? Se não é certo, é errado, então o pedófilo pode fazer o que ele quer, certo? Não, ele está envolvendo outra pessoa, está envolvendo outro ser. Então você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas no momento que você envolve outra pessoa, você não pode fazer o que você quer. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas se você está envolvendo outra pessoa, você tem que ter limite. A outra pessoa também tem seus direitos. Então isso aqui é importante. Por isso que é importante eu ter certo e errado, porque senão não haverá limite. Senão nós vamos chegar ao tempo do Sodoma e Gomorra, certo? O Sodoma, né, até virou o sodomismo, né? Que é uma palavra que fala da depravação pior que existe, né? Virou sinônimo, né? Mas por quê? Lá em Sodoma não existia a questão do certo e errado, mas o que Deus teve que fazer aquela cidade? Destruí-la, porque a promiscuidade virou tamanha que teve que destruir aquela cidade. Então, este argumento, irmãos, é importante, e eu saber que eu não posso eliminar a questão moral de uma sociedade. Eu tenho que manter a questão moral do certo e do errado. Qual que é o parâmetro para mim saber o que é certo e errado? Então, essa é a pergunta que geralmente eles fazem, né? Como é que eu sei o que é certo e errado? Então, eu não aceito essa cultura, cultura hebraica, romana, grega, então eu não aceito esse tipo de cultura. Se você questiona alguma coisa, então o que você vai colocar no lugar? Certo? Então, os orientais às vezes não aceitam, mas eles têm as suas próprias regras lá, algumas culturas orientais.
mas eles têm as suas próprias regras do certo e errado. Eles colocaram alguma coisa no lugar. Mas tem gente que é muito bom para destruir, mas não coloca outra coisa no lugar. E a coisa vai virar o quê? Vai virar uma baderna. A nossa sociedade vai virar uma baderna, certo? Se não tem certo e errado, então você roubar um celular do outro não está errado, porque você estava, seu filho está passando fome, então você foi lá suprir a necessidade do seu filho. Essa é a lógica que as pessoas falam. Suprir a necessidade do seu filho, sendo que você vai lá tomar coisa que é do outro, que ele trabalhou, certo? Que ele trabalhou para isso. Esse aqui, roubar é trabalho? Roubar não é trabalho, é vagabundagem, é outra coisa. Então, tomar cuidado com esses conceitos que às vezes se fala como se fosse verdade. Então, quando a pessoa tira a questão moral, porque tira Deus da sociedade, certo? Aí o que acontece? A sociedade vira uma baderna, porque as leis é que deveriam estar realmente fazendo com que essa sociedade mantenha-se pura. Eu não diria pura, mas pelo menos viável, certo? Porque se a pessoa vai sair na rua, ela tem que ter segurança. Então, mas a pessoa exclui Deus das escolas. Não se pode falar de Deus nas escolas, não se pode ensinar nenhum versículo nas escolas, porque não querem que se ensine a verdade a respeito de Deus. E aí, o que vai ficar no lugar? Hein? O que vai ficar no lugar? Uma sociedade amoral? Uma sociedade que não tem o certo e errado? O que vai ficar no lugar? Certo? Então, nós temos que saber, e só por essa questão nós sabemos já que no que dá uma sociedade nesse ponto. E eu temo, porque aí Deus ele continua sendo soberano. Nós vamos estar falando um dia sobre a soberania de Deus. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo o rei, certo? Que comanda todas as coisas através da sua soberania. O coração do rei está na mão do Senhor. Ele inclina para onde quer. A palavra de Deus diz assim. Mas como é que é isso? Como é que ele tem um governo déspota, um governo terrível? Como é que ele faz isso? Às vezes aquela nação está precisando de juízo, certo? Por que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse e dominasse sobre o povo de Israel? Porque o povo de Israel estava numa abominação terrível. Eles eram a única nação que tinha um único Deus verdadeiro, e eles negaram esse Deus verdadeiro. Eles queriam outro Deus. Estavam querendo adorar os outros deuses e profanaram o próprio templo de Deus. Se você lê o livro de Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel lá no templo para mostrar as abominações que eles estavam fazendo lá no templo, coisas terríveis que ninguém saberia, ninguém ficaria sabendo se Deus não tivesse revelado. Mas Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele estava vendo todas as coisas. Então foi por isso que Ele mandou Nabucodonosor destruir, certo? E Ele usou de misericórdia. Depois do tempo do Meda-Persa, eles voltaram para a sua terra. Então, Deus, Ele é Deus de misericórdia, mas é um Deus que, se a sociedade chega a um ponto de ser totalmente amoral, sem moral nenhuma, certo? Ou na sua maioria, Deus só resta o juízo para aquela sociedade. Não existe mais, porque Deus continua sendo soberano. As pessoas podem negar Deus, mas Ele ainda continua no comando, certo? Então a gente tem que saber disso. Não podemos desanimar de forma nenhuma quando a sociedade está cada vez piorando. A gente fala assim, não, o mundo está desenvolvendo tecnologicamente, mas moralmente ele está cada vez mais indo para baixo. E não pensem, meus irmãos, aqui, que às vezes é o partido tal, político tal, que faz o mundo decair. Não é. Às vezes um propicia para que seja mais, um determinado tipo de ideologia propicia para que seja mais rápido essa propagação.
Mas essa decadência está no próprio ser humano, certo? Qualquer sociedade, se não tiver governos que tem leis que realmente faz com que a pessoa coíba a maldade, aquela sociedade vai proliferar cada vez maior a maldade, porque isso está no ser humano. Então, quando você vai fazer uma teoria correta sociológica, você tem que considerar o que a Bíblia diz. Mas você não é aceito. O livro, a Bíblia, não é considerado como um livro de pesquisa. É interessante, né? O livro mais lido do mundo, o livro mais importante do mundo, não é considerado, é considerado um livro religioso. Mas as pessoas que tentaram estudar as Escrituras, agora que eu lembrei, as pessoas que tentaram estudar a Escritura, não, as pessoas que tentaram estudar para provar que a Bíblia era errada, mas vieram com toda sinceridade, eles chegaram à conclusão que a Bíblia estava certa. Certo? Então a Bíblia tem que ser considerada um livro também de pesquisa, tá? Mas, senão nós vamos pesquisar por nós mesmos, usando os argumentos que precisa, né? Não precisamos do mundo para isso. Okay? Então, Deus existe. Essa é uma verdade que nós não podemos negar, certo? Bom, nós não podemos negar, nós que somos cristãos, nós não negamos, né? Mas as pessoas negam, certo? A gente sabe que nega, mas paciência, tá? Um dia eles vão saber que eles estão errados. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, pelo tempo que nós passamos aqui. Te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ter agora o hino. Amém, irmãos? Uma ótima palavra do Senhor para nossos corações, né? Sabemos que o nosso Deus é um Deus ético, é um Deus com toda a moralidade existente na face da terra, e Ele, na face do universo, e Ele trouxe isso para nós. Então, por isso, nossa regra de fé e prática tem que ser as Escrituras. Então, desse mesmo modo, irmãos, vamos cantar o hino do mês, hino de número 9 do cantor cristão, Santo. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor, vamos ficar em pé.